Olá, chegamos à última aula sobre interpolação polinomial, onde vamos falar sobre uma coisa chamada erro de truncamento. Imagine então que a gente vai utilizar a interpolação polinomial para aproximar uma função f de x e um intervalo que vai de xl até xr. A gente vai particionar esse domínio em n mais 1 pontos, onde o ponto x0 é esse mais à esquerda e o ponto xn é o ponto mais à direita. A gente sabe que é possível interpolar um polinômio p de x de grau no máximo n, único a partir desses pontos base. E a pergunta é a seguinte: beleza, a gente interpolou, obteve uma aproximação para uma abscissa x, mas qual o erro desta aproximação? Em outras palavras, quão grande pode ser essa diferença entre f de x e a minha aproximação p de x? Para responder essa pergunta, a gente vai definir a função erro f. E vamos estudar essa função quando n é igual a 1, ou seja, quando fazemos uma interpolação linear. Então, f de x vai ser definido como a diferença entre a função desconhecida f de x e o nosso polinômio interpolador p de x, que é um polinômio de primeiro grau. Para n igual a 1, a partição, ou seja, os nossos pontos base são x0 e x1, onde x0 é a abscissa do ponto mais à esquerda e x1 é a abscissa do ponto mais à direita. O polinômio interpolador, nesse caso, é uma reta, que passa pelos pontos x0, y0 e x1, y1. Vamos ilustrar isso aqui com uma função f de x, tá? Digamos que a função seja assim. E aqui eu tenho os nossos pontos x0, y0 e x1, y1. Okay? Quando você faz a interpolação linear, a partir desses dois pontos, você tem essa reta aqui com essa linha tracejada em azul. Então, esse é o P, a outra curva é o F. O que é o F maiúsculo? O F maiúsculo ele vai ser a diferença entre Fzinho e P. Onde é que esse Fzão se anula? Ora, ele se anula exatamente onde F e P se encontram, que são no ponto x0, obviamente, no ponto x1. Você tem um outro ponto aqui, tá? Que a gente não vai dar nome, e tem um outro ponto aqui. Então, aqui nesse outro gráfico, eu vou desenhar a função f. A função f é a diferença entre fzinho e p, que inicialmente é negativa, depois atinge zero, fica positiva, atinge zero de novo, e depois negativa e atinge zero. Então, olha só que interessante. A função fzão, ela pode se anular, ela se anula com certeza em x0, em x1, mas ela se anula possivelmente em outros pontos também. A gente não sabe que pontos são esses, porque a gente não conhece fzinho. E quando n igual a 2, ou seja, quando fazemos a interpolação quadrática? Nesse caso, nosso p de x é um polinômio de grau 2. Para n igual a 2, a partição é construída a partir de três pontos base, x0, x1 e x2, sendo x0 a abscissa do ponto mais à esquerda, x2 a abscissa do ponto mais à direita. Nesse caso, o polinômio interpolador, como eu disse, é quadrático. Existe um caso especial onde os três pontos estão perfeitamente alinhados, e embora a gente tente interpolar com um polinômio de grau 2, a gente vai obter um polinômio de grau 1. Mas esse é um caso muito específico. Vamos fazer uma ilustração de qual a cara que essa função poderia ter. Tá? Digamos que a nossa função desconhecida seja alguma coisa desse tipo aqui. Aqui eu tenho o eixo x. Então, isso aqui é x0. Eu vou ter um x1 aqui, não precisa estar igualmente espaçado, tá? Tem um x1 e eu tenho outro ponto x2. Quando a gente faz a interpolação linear, a gente vai obter, aliás, quando a gente faz a interpolação polinomial, a gente vai obter uma parábola.
Vamos ver se eu consigo desenhar essa parábola aqui. Pronto, ficou mais ou menos. Esse aqui é o nosso polinômio P, esse aqui é a nossa função f'. A função f maiúsculo é a diferença entre essas duas funções. Ela vai se anular nesse ponto aqui, no ponto x0, vai se anular no ponto x2, e a gente vê, vai se anular no ponto x1, e a gente vê que além desses 3 pontos, ela também se anula nesse aqui. Tá? Isso poderia ou não ter acontecido. A função f são valores positivos nesse intervalo, negativos nesse intervalo e positivos nesse outro intervalo. Então, a gente tem que ela se anula em x0, x1, x2 e, possivelmente, outros pontos. Bom, a gente já sabe que f e p não podem diferir nos pontos base. Mas e quanto aos outros pontos? Certo? A gente viu que é possível que existam alguns outros pontos onde a função se anula, mas eu quero saber qual é o pior caso, certo? Quão grande pode ser f de x em módulo? Para responder a pergunta sobre qual o pior caso de f de x, qual é o pior caso da função erro, a gente vai definir uma função sanduíche S. Essa função vai ser uma função não negativa, tal que f de x esteja sempre compreendido entre menos s de x e s de x. Por isso que a gente chama isso de função sanduíche. Abaixo eu incluí um exemplo de s e menos s para uma função e a sua interpolação construída a partir de 5 pontos. Então, se a gente definir, observa que S e menos S tem que ser simétricas, né? Se a gente definir S dessa forma, eu garanto que f de x está sempre entre menos S e S. Agora, como é que a gente faz para definir S? Vamos tentar pensar na função S mais simples possível, que satisfaz as condições do slide anterior, que funciona como sanduíche para f de x. Uma possibilidade seria definir S como sendo um determinado polinômio q de x, mais especificamente o módulo desse polinômio, multiplicado por uma constante. Esse q de x ele é um polinômio que teria como raízes todos aqueles pontos onde f de x se anula. Então, temos x0, x1, até xn. Vamos mostrar agora que, a partir de algum conhecimento sobre f', é possível definir uma constante c, e com isso a função sanduíche S, que satisfaz aquelas condições. Para isso, a gente vai usar o seguinte lema. Para cada x pertence a xl, ao intervalo xl e xr, existe um ponto xi, que também pertence ao intervalo xl e xr, tal que f de x vai ser exatamente igual a n mais 1 ésima derivada de f, avaliada em xi, dividido por n mais 1 fatorial, vezes q de x. Mas, Murai, quem é xi? Xi é um ponto em xl e xr, mas a gente não sabe exatamente que ponto é esse. O lema só nos diz que existe tal ponto dentro do intervalo para o qual essa igualdade se verifica. Qual a consequência disso? Uma consequência é que, tomando-se o módulo dos dois lados, a gente tem que o módulo de f de x vai ser igual ao módulo da n mais 1 ésima derivada de f em xi, dividido por n mais 1 fatorial, vezes, aqui dentro ainda do módulo, vezes q de x. Bom, eu posso abrir esse módulo com um produto dos dois módulos
E aqui eu tenho uma relação de desigualdade, né? Isso aqui vai ser menor ou igual ao módulo da n mais 1ª derivada em si, dividido por n mais 1 fatorial, vezes o módulo de q de x. Ora, o lema não diz para a gente como calcular xi. Então, o que a gente pode fazer é olhar para o pior caso. No pior caso, a gente toma o máximo que esse módulo aqui pode assumir, certo? Eu vou considerar todos os pontos xi possíveis dentro do intervalo e vou olhar para o máximo desse valor. Obviamente, isso aqui vai ser menor ou igual ao máximo desse módulo, f n mais 1, e aqui eu vou colocar um ponto x para um x que pertence ao intervalo xl e xr, dividido por n mais 1 fatorial, vezes a norma de q de x. Bom, para que não haja confusão e você não pense que esse x aqui é o mesmo que esse aqui, eu vou trocar essa letra e assim vai ficar claro que a gente está olhando para o ponto que maximiza esse módulo dentro do intervalo xl e xr. Eu vou chamar esse ponto de S. Então, a gente tem isso aqui. Vamos olhar com calma agora para esse máximo aqui. Se essa função f admite uma n mais 1ª derivada, ou seja, se esse valor, se essa derivada aqui existe, o máximo dessa derivada dentro do intervalo vai ser simplesmente uma constante. Então, essa é a constante que a gente estava procurando para definir, para poder expressar a função s de x. A gente não vai provar o lema nessa aula, mas você pode encontrar a demonstração no meu notebook, cujo link aparece no final do slide. Então, a gente concluiu que a norma da função de erro f de x vai ser menor ou igual ao máximo da norma da n mais 1ª derivada dentro desse intervalo. A gente tem chamado de xl e xr, mas vamos pensar em termos dos índices dos pontos, que são x0, primeiro ponto, xn, último ponto. Isso dividido por n mais 1 fatorial, vezes a norma de q de x. Essa desigualdade não é muito útil, porque ela está mostrando a relação entre a função de erro e a n mais 1ª derivada da própria função de erro. O que a gente quer é uma relação entre a função de erro e a função desconhecida. Para obter essa relação, a gente vai ter que olhar de novo para a definição de f de x, f de x, que é essa daqui. É a função desconhecida menos polinômio interpolador. Como é que a gente faz para transformar essa equação em uma coisa parecida com essa n mais 1ª derivada de f? A resposta é simples. A gente deriva dos dois lados n mais uma vezes. Ao fazer isso, a gente obtém n mais 1ª derivada de x, n mais 1ª derivada de f em x é igual a n mais 1ª derivada da função desconhecida, menos a n mais 1ª derivada do polinômio interpolador. Quando a gente tem n mais 1 pontos, o polinômio p de x vai ter grau no máximo n. Isso quer dizer que a sua n mais 1ª derivada vai ser zero. Então, isso aqui é no zero, ou seja, a n mais 1ª derivada da função de erro é igual a n mais 1ª derivada da função desconhecida. A gente pode, então, substituir esse resultado na desigualdade, na equação que aparece lá em cima, e aí a gente obtém, substituindo, temos que norma de f de x vai ser menor ou igual ao máximo, é assim, x0, xn, de f, n mais 1ª derivada de f de s vezes n mais 1 fatorial, vezes
Q de x. É claro que essa desigualdade só vale se f for uma função Cn mais 1, ou seja, se ela admite n mais 1 ésima derivada. Para quem estiver na dúvida, as funções com n mais 1 ésima derivadas iguais a zero também estão em Cn mais 1. Então, um polinômio de grau 2, ele é uma função C3, por exemplo. E como eu falei, esse termo daqui, ele é uma constante. Ela é justamente a constante C que a gente estava procurando para definir S de x. Lembra que S de x era uma constante vezes norma de Q de x. E essa é a constante que a gente estava procurando. Vale a pena dizer que esse termo direito aqui, ele é uma cota superior para o erro de truncamento. Isso quer dizer que o erro de truncamento nunca vai ser maior do que esse valor. Ele pode ser menor, ele pode ser zero, mas nunca vai ser maior do que ele. No livro do professor Frederico, ele denota esse termo da direita aqui por norma de Tn de x, quando você tem n mais 1 pontos, ou seja, quando você interpola através de um polinômio de grau n. Beleza, Murai, mas como é que a gente faz para usar essa desigualdade? Eu copiei a desigualdade aqui para que a gente possa aplicá-la a um problema. O problema é o seguinte: suponha que a função desconhecida f de x é igual à exponencial de 2x e que a partição, ou seja, que os pontos base, são x0 igual a 0, x1 igual a 0,2, x2 igual a 0,4, até x5 igual a 1. Então, eu tenho 6 pontos igualmente espaçados entre 0 e 1. Eu quero saber qual o erro em x igual a 0,5. Vamos olhar aqui para a inequação para ver o que a gente precisa calcular. Eu preciso saber quem é n mais 1. n mais 1 é o número de pontos, que é simplesmente 6. Lembra que o grau máximo do polinômio é sempre 1 a menos, né? Em geral é o n, é sempre 1 a menos do que o número de pontos. Então, a ideia é interpolar usando um polinômio de grau 5. Mas a gente não precisa calcular a interpolação em si. O que a gente vai fazer é só se preocupar com o erro. Então, a gente precisa da sexta derivada de f. f de x, está aqui escrito, é exponencial de 2x. Quem é a primeira derivada? A primeira derivada vai ser 2 vezes exponencial de 2x. A segunda derivada vai ser 2 vezes exponencial de 2x vezes a derivada do que está aqui no expoente. Então, tenho 2 ao quadrado, exponencial de 2x. E já dá para ver que, se você continuar, a sexta derivada de f vai ser 2 elevado a 6, exponencial de 2x, que é 64 exponencial de 2x. Beleza, e aí? Agora, vamos calcular essa constante aqui, que é o máximo desse módulo dentro do intervalo 0, 1. Então, eu quero saber quem é o máximo em módulo de 64 exponencial de 2s. Coloquei s porque a gente está variando o s entre 0 e 1. Tá? Isso aqui dividido por 6 fatorial multiplicado por... não, esquece a multiplicação por módulo de Q de x por enquanto. Eu quero saber quem é o máximo disso. A exponencial é uma função que vai crescendo monotonicamente com x, certo? Então, ela atingiu o valor máximo quando s é igual a 1. E todos os valores aqui são positivos, então posso ignorar o módulo. Eu tenho 64 vezes exponencial de 2 vezes 1, tá? ou simplesmente exponencial ao quadrado, dividido por 6 fatorial. Beleza. Então, eu tenho que o módulo de f em 0,5 vai ser menor ou igual do que essa constante, está aqui, 64 vezes e ao quadrado dividido por 6 fatorial, vezes a norma de
Q de x. Quem é a norma de Q de x? Vamos lá escrever quem é Q de x, né? Q de x é x menos x0 vezes x menos x1 até x menos xn. Observa que, diferente do cálculo da interpolação de Newton, a gente vai até n, a gente não para em n menos 1. Então, a gente tem que, substituindo agora, né, pela norma de Q em 0,5, eu tenho 0,5 menos 0 vezes 0,5 menos 0,2 vezes 0,5 menos 0,4. Vou colocar todos. 0,5 menos 0,6, 0,5 menos 0,8 e 0,5 menos 1. Isso aqui tudo em módulo. E se você fizer essa conta, eu não fiz, mas você deve chegar ao valor 0,00015, que é relativamente pequeno. Talvez aqui, agora que a gente expandiu o Q de x, fique mais claro por que na escolha de pontos a gente sempre tenta pegar os pontos mais próximos do x que eu quero interpolar, certo? Porque quanto mais distantes forem os pontos base, maiores serão esses termos aqui que eu estou sublinhando em azul, certo? Se eles forem muito distantes, esses termos vão ser grandes. E o erro, essa cota superior para o erro, ela pode ser muito grande. Observa que esse número que a gente calculou aqui, ele não é necessariamente o erro em 0,5. Ele é só um limite superior para o valor que esse erro pode assumir, tá? A função f de x é o erro, né? Então, o erro ele é menor ou igual a 0,00015, mas pode ser que o erro seja zero também. Para terminar a aula de hoje, eu acho importante fazer algumas considerações finais. Primeira coisa, eu não falei explicitamente, mas o módulo de f de x ele é conhecido como erro de truncamento. Isso porque se você tivesse infinitos, se você usasse todos os pontos no intervalo xl e xr para fazer uma interpolação polinomial, você teria uma aproximação perfeita da função desconhecida. Você iria reconstruir a função desconhecida. No entanto, a gente trunca esse conjunto de pontos no intervalo para um subconjunto de pontos base. Por isso, a interpolação ela não vai ser uma aproximação perfeita, ela vai ter um erro que a gente chama de erro de truncamento. Esse erro de truncamento ele vai ser zero nos pontos base, porque a gente usa esses pontos para construir a interpolação polinomial. Ou seja, por construção, esse polinômio passa pelos pontos base. Já em outros pontos, vai depender muito da função desconhecida. Se você fizer uma interpolação usando dois pontos, e a função desconhecida for uma reta, o polinômio interpolador vai ser exatamente a função desconhecida naquele intervalo, vai ter erro zero. Mas se ele não for uma reta, se for uma parábola, já vai ter um erro positivo. Na verdade, um erro não nulo. A fórmula que a gente viu, a desigualdade dos slides anteriores, ela nos dá um limite superior, uma cota superior, ou seja, é o pior caso, né? Ela não nos dá o valor exato do erro. O erro, inclusive, pode ser zero. Se a função desconhecida é suave, ela tem uma n mais 1 mésima derivada relativamente pequena. Nota que essa n mais 1 mésima derivada ela vai ser usada para calcular a constante que multiplica Q de x, ou mais precisamente, o módulo de Q de x. Então, se a constante é pequena, tá? A tendência é que o erro de truncamento seja menor, ou seja, para funções suaves, o erro vai ser menor. A forma de Q de x, tá? Aquele produtório x menos x0 vezes x menos x1 até x menos xn, justifica o algoritmo que a gente viu na aula anterior para a escolha de pontos. Lembra que a primeira coisa a gente garante que tem um ponto à esquerda, um ponto à direita, e depois escolhe sempre os pontos mais próximos.
Isso porque se você escolher os pontos mais próximos, né, x menos xi, teoricamente vai ser pequeno. Por fim, talvez o mais importante aqui seja o seguinte, essa cota superior que a gente viu na aula de hoje, ela nos dá uma intuição sobre o erro de trocamento, sobre a relação desse erro com os pontos base, né? A distância dos pontos base para a abscissa sendo interpolada, e a relação desse erro com a n mais 1ª derivada da função. Só que na prática, essa cota superior, ela raramente pode ser calculada, né? Ela depende da n mais 1ª derivada da função desconhecida. Mas espera aí, quem é a função desconhecida? Eu imagino que ele só se aplica no caso onde você tem uma função, você tem essa função f, tá? E é uma função muito custosa de se calcular, mas ela tem uma n mais 1ª derivada. E você quer aproximar a função em determinados pontos usando uma interpolação polinomial. Aí sim a gente consegue calcular uma cota superior. É isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre interpolação polinomial e vamos em breve ter um encontro para discutir as dúvidas.